novo na vida de cada um, que Deus possa começar algo novo na vida de cada um dos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Como eu estava explicando, gente, e infelizmente a internet, né, uma benção, aleluia, só para poder perder o foco, mas nós estamos aqui firmes em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, sejam bem-vindas e bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ok. Pois é, metade do povo não voltou. Misericórdia, gente. Mas glória a Deus. Então, irmãos, olha só. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ela vai onde o homem não pode ir. Então, que o Espírito de Deus possa realmente nos encher de sabedoria, de intrepidez, de temperança. Aleluia, o pessoal está chegando aí. Glória a Deus. Amém. Como eu estava dizendo, nós recebemos um áudio, uma mensagem de uma irmã, essa semana, acerca de exatamente daquilo que nós estamos ensinando para os irmãos, que são as chaves do reino. E nós estávamos ministrando. Que bom, tá ótimo agora, bênção, glória a Deus. Vai intercedendo aí para não cair, em nome de Jesus. Então, olha só, essa irmã, ela estava nos testemunhando, me mandou um áudio, eu até compartilhei no grupo da igreja. Eu estou falando isso porque é um testemunho realmente marcante, porque através do princípio, como eu disse lá em Mateus capítulo 18, a Bíblia nos diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra, né, será ligado nos céus, tudo. Então, quando Mateus 18, em verdade vos digo que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu, né? Então, o reino de Deus, o Senhor nos deu as chaves, né? As chaves do reino. E essas chaves, amém, a paz do Senhor. Amém, Natália, em nome de Jesus, vai sim, eu tenho fé no Senhor Jesus que vai dar testemunho de bênção. E nós buscamos aqui compartilhar com os irmãos, sempre, o que é? O reino de Deus, as chaves do reino de Deus, os princípios da palavra. E isso transforma, isso realmente restaura, isso realmente muda vida, transforma a vida das pessoas que são transformadas aqui neste lugar, pela internet, que ouvem a nossa mensagem, é porque elas creem exatamente na palavra de Deus, elas creem nos princípios e vivem os princípios. Então, eu ensino os irmãos aquilo que o Senhor, né, nos ensinou através da palavra. E as chaves do reino é uma grande revelação da Bíblia, da palavra, que o Senhor Jesus, como eu disse, Ele nos daria as chaves. O irmão Samuel Gravina, diretamente de São José dos Campos, está nos assistindo aqui. É um pregador já exímio, ele tem um canal da palavra de Deus lá e sempre tem ministrado. Deus abençoe o Samuel, em nome de Jesus, grande profeta, aleluia. Em nome de Jesus, vai dar muita alegria ainda, já dá, né? Mas vai dar muita alegria. Um grande beijo para o Samuel, estou pedindo um abraço. Olha só, e essa irmã mandou um testemunho para nós, os irmãos da nossa igreja, que tem um grupo lá, eu compartilhei e os irmãos foram impactados com esse testemunho. E por que eu estou trazendo à tona? Porque fala exatamente de princípio. Essa irmã, ela nos assistiu um culto ano passado, onde nós falávamos que se a pessoa ela planta desonra, né? Então, as portas, foi essa mensagem, mais ou menos, porque eu não lembro, tanta revelação que o Senhor nos dá, que eu vou falar a verdade para você,
eu tenho que passar a escrever livro, né, das mensagens, das ministrações, isso tudo para a glória do Senhor. Deus conhece a minha vida, o meu coração e sabe que é para a honra dEle, para a glória dEle. Então, tem muitas revelações que o Senhor nos traz aqui, e quando as pessoas pegam essas chaves, elas são impactadas. E foi o que aconteceu com essa irmã. Ela mandou um áudio falando que ela ouviu essa mensagem, que existem pessoas que estão com a vida travada, sabe por quê? Porque elas plantaram desonra. Elas plantaram desonra, e onde que ela plantou desonra, ela tem que plantar dupla honra. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Se eu restituir, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olha só, e Mateus, isso é Lucas capítulo 19, se não me falha a memória. E lá, a Bíblia diz assim que Jesus, ele estava passando ali em Cafarnaum, quando ele avistou, engraçado que inclusive semana passada eu preguei sobre esse Zaqueu, um outro texto, uma outra revelação da palavra, e aí a Bíblia diz que Jesus avistou Zaqueu no alto de uma figueira brava e pediu: Zaqueu, desce depressa que hoje convém pousar na tua casa. E quando Jesus estava ali, os fariseus criticavam Jesus porque ele estava comendo numa casa de um publicano, um pecador, cobrador de imposto, e aquele homem era rico. E então a Bíblia diz que no meio lá da reunião ele chamou Jesus e ele falou para Jesus: Senhor, eu dou metade dos meus bens. Ali ele se desprende. Olha só os princípios que nós temos ensinado aqui. Mamon, ele já sacrificou Mamon ali de cara. Ou seja, se ele tinha amor ao dinheiro, quem tem amor ao dinheiro precisa sacrificar Mamon. Como que sacrifica Mamon? Você tem que plantar e você tem que dar o seu Isaac. Foi isso que a irmã escreveu e mandou um áudio para nós. E eu estou destravando algumas pessoas que têm uma vida amarrada porque estão agarradas com Mamon. E aí Jesus diz assim, ó: ou você serve a Deus, ou você serve a quem? Mamon. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Mamon é o dinheiro, é a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Ok? E aí, o que acontece? O que eu falei no culto para aquela irmã? Preguei a palavra, irmão. Onde você plantou. Então, assim, ela fala no testemunho que ela vivia consumindo, né? Comprando aquilo que não precisava de comprar. E ela falava que ela gastava muito o dinheiro do marido dela com coisas. Então, o Espírito de Deus foi lá, através dessa palavra, e ministrou poderosamente. Os irmãos da igreja que estão assistindo ouviram o áudio. E aí, então, ela passou o quê? Aí, no áudio, ela fala que ela foi lá e sacrificou o Isaac. O que é sacrificar o Isaac? Ela deu algo que lhe custava muito. Por quê? Porque se a gente fazer uma comparação entre Zaqueu, né, e essa irmã, o que aconteceu? Ali, se Zaqueu era um cara avarento, ele pega ali e mata a avareza dele no momento em que ele faz um princípio, ou seja, a chave do reino é estabelecida ali, uma nova aliança ali é estabelecida, porque Senhor, eu dou metade, ou seja, se eu estou apegado com as coisas dessa vida, então eu me desprendo agora, metade do que eu tenho, eu dou. Então ali foi o Isaac dele. Se você pegar, eu estou dando sequência, irmãos, nas chaves do reino aqui que a gente tem ministrado, que tem abençoado a vida das pessoas. Então você precisa abrir sua mente agora em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus venha iluminar os teus olhos do coração, que todo o espírito de mentira, de engano que reina, porque Satanás, irmãos, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então nós estamos aqui para trazer para os irmãos as chaves do reino. E esse testemunho é poderoso, por quê? Porque aquela irmã ouviu que onde que eu plantei desonra, eu tenho que plantar dupla honra. Foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu, então, aquela irmã vai lá e oferece o Isaac, e a vida dela, a vida da família dela, do esposo dela, começa a se desprender, né? Tiveram seus nomes limpos, do Serasa, do SPC, compraram a casa que eles sonhavam. Então, por que isso aqui? Como consequência de você sacrificar o Mamon.
de você ser despreendido, né, das coisas dessa vida, porque foi isso que Zaqueu fez, é um princípio, é uma chave do reino. Para quê? Porque você não tem como servir a Deus, não tem como amar a Deus e amar Mamon. Então, a forma de você realmente vencer na tua vida é sacrificar. Tá? Tem muitas pessoas presas, estão na igreja, mas estão presas. Por quê? Porque elas não conseguem se desprender do mamon, da avareza, né, da ganância, do consumismo. Entende? Então, no lugar onde você plantou desonra, você tem que plantar dupla honra. Então eu entendo que Deus ele quer destravar a vida das pessoas, mas as pessoas não estão dispostas realmente a sacrificar, não estão dispostas a se desprender. E quando você está disposto a se desprender, né, do mamon, meu irmão, aí acontece o que aconteceu com a irmã no testemunho. A vida dela, quando ela abre mão, as coisas vêm em direção, porque é assim que funciona. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos aqui diante de chaves poderosas em todas as áreas da nossa vida. Jesus ele trouxe aqui chaves poderosas aqui em Mateus capítulo 5. São tanta revelação da palavra aqui, são tantas chaves aqui, que vão abrir tantas portas na tua vida que estão travadas, que se você colocar em prática, e aí Jesus ele nos diz isso. Ele diz: eu vos dou as chaves do reino. Eu vos dou as chaves. Que chaves são essas, irmão? Jesus ele falava por parábolas. Jesus trazia a revelação por parábolas. Nós semana passada destrinchamos aqui várias. Olha só, no versículo 10 aqui de Mateus capítulo 5, foi onde que nós paramos. Fala assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, que justiça? Justiça de Deus. Quantos estão sendo injustiçados por causa da palavra? Entende? Porque deles é o reino dos céus. Então são chaves poderosas que o Senhor nos traz a revelação. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus está dando aqui revelações tremendas que eles não ainda, o reino, o povo de Deus ainda não tinha essa revelação. E nós somos bem-aventurados, porque se você se encaixa e tem usufruído, tem sido um exemplo nessas questões que estão sendo abordadas, conforme o testemunho da irmã, né, que assistiu pela internet e teve sua vida mudada, teve sua vida transformada, teve seu casamento restaurado, teve as suas finanças restauradas. Por quê? Por causa da chave. Ela plantou desonra e ela entendeu que ela precisava o quê? Plantar dupla honra através daquela ministração. Então, meu irmão, muitas vezes você está preso. Por quê? Porque as chaves, elas abrem e fecham. Sim ou não? Eu ilustrei isso aqui. As chaves abrem tudo aquilo que ligardes, ou seja, tudo aquilo que você fechar. Como que você fecha? Um exemplo, dentro desse testemunho, quando você planta desonra, você fecha. Plantou uma desonra na vida do seu pai, na vida de sua mãe, plantou uma desonra na vida do seu pastor, plantou uma desonra na vida da igreja, desonrou ao nome do Senhor. Então você precisa se desprender. Você tem que plantar dupla honra, ou seja, a sua vida precisa de ser entregue totalmente, mais do que quem não fez. Foi o que Zaqueu fez: Senhor, dou metade. Se você pegar o texto lá de Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus, desobediência, sim. Quando você desobedece a palavra de Deus, sua vida está... Eu vejo tantas pessoas que começaram a vida na presença de Deus, e aí assim,
Porque quando a gente começa a vir na presença de Deus, você cai num deserto, e aí no deserto as pessoas, né, recebem os milagres, as pessoas têm a vida transformada, e aí a pessoa começa a receber o quê? As chaves do reino, os princípios. E elas começam a viver aquela vida de princípios. Aí, através da vida de obediência, as chaves, né, começam a abrir portas. Quem está me entendendo? Quem está comigo aí? Me dá um ok. O pessoal está caladinho hoje aí. Ok? Fala no chat aí para mim. Karine, Kênia, Natália, Maria Helena. Que às vezes não aparece o nome da pessoa para mim, se você coloca aqui no chat, aparece. Deus abençoe, isso aí. Aleluia. Você quer ter sua vida transformada? Rose, Rose, Deus abençoe, varô. Aleluia. Eu fico vendo aqui as pessoas, né? Quantas pessoas que tiveram suas vidas transformadas, estão no processo ainda de transformação. Como eu disse, as pessoas chegam, as pessoas recebem Reinaldo, Natália, Samuel, amém, Deus abençoe, queridos. Renato André, Aderides, amém, tia Aderides, sejam todos bem firme e forte, recebendo a ministração, amém, glória a Deus. Maria Helena, Reinaldo, Deus abençoe vocês todos. Então é muito bom saber que os irmãos estão aqui ligadinhos conosco. Algumas pessoas aí não voltaram, né, depois da queda aí, mas amém, da queda da internet. Deus tem misericórdia. Olha só, Deus estabeleceu o seu reino para ser o quê? Para ser levado ao maior número de pessoas. E nós somos embaixadores do reino. Léo, Kênia, Reinaldo, Deus abençoe. Isso aí, varões e varoas. Fica ligadinho. Glória a Deus. Bom dia, irmão Renato André, Luciana. Viver com Cristo é a recompensa da honra. Glória a Deus, é isso mesmo. Então, quando nós entramos no reino de Deus, né, quando nós fazemos parte desse reino, então a nossa vida ela precisa ser modelo. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, se não me falha a memória, que a criatura espera ardentemente a manifestação. Opa, Leandrão, Deus abençoe, em nome de Jesus, varão, que bom que você está aí. Glória a Deus, diretamente do Rio aí, ó. Tem Rio hoje aí, tem Espírito Santo, tem São Paulo, São José dos Campos, tem gente aí do norte, sul, de outros países, para a glória do Senhor, aleluia. Governador Valadares, enfim. Então, eu creio, irmãos, que Deus ele traçou a Bíblia, é um manual a gente aprende assim, desde sempre, que a nossa vida, né, quando pautada em obediência às Escrituras, nós vamos vencer. Nós não vamos vencer, nós somos mais do que vencedores. Quando nós nos desprendemos das coisas que nos afastam de Deus, infelizmente no caminho, no percurso, na caminhada, existem muitos percalços, né? E aí existe muito engano. Amém, glória a Deus. Amém, Renatinho. Glória a Deus. Existe muito engano, existem muitos enganadores. E muitos que se aproveitam, né? E a gente sabe, só que a gente tem que se ater, sabe o quê? É isso aqui, ó. Então, quando você está no caminho da verdade, quando você está no caminho de Deus, o diabo ele vai tentar te tirar da presença, o diabo vai te oferecer bandeja, o diabo vai... Muitos, infelizmente, se deparam, né, com lobos, com pele de ovelha, mas o que vai
trazer a restauração. Não existe outro caminho. É isso aqui. É princípio. Ah, mas agora eu não tenho tanta fé mais, porque eu me decepcionei, agora enfim. Aí é que você tem que plantar a dupla honra. As chaves do reino, elas continuam abrindo e fechando, trancando e destrancando. Elas não perderam poder, porque eu me decepcionei. Elas não perderam poder porque eu errei. Não. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega para a igreja e aí a vida dela está de cabeça para baixo, a vida dela está em uma turbulência só. Então, o que vai mudar a vida dela, primeiramente, eu já falei isso aqui, é o encontro genuíno que ela tem com Jesus. É a salvação. Quem não nascer da água e do Espírito não tem parte nem herança no reino de Deus. Então você precisa ser salvo. Como que eu me salvo? Isso aqui não precisa explicar de novo, né? Tem que aceitar Jesus, não é só levantar a mão não, é um nascer de novo. É uma vida nova, uma caminhada nova. E aí sim, você então virou uma chave, a chave da salvação, que é a maior chave, né? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a maior chave da salvação. Ok? Beleza. Só que o reino de Deus tem, só aqui em Mateus capítulo 5, tem dezenas de chaves. Dezenas de chaves. Em relação à dupla honra em lugar da desonra, eu queria pegar essa visão aí. Fala um pouco mais, Leandro. Ok, Leandro. Não sei se você ouviu. Olha só. Alguns meses atrás nós ministramos uma palavra aqui na igreja e falamos sobre Zaqueu. E o que acontece? Aí uma irmã, né, está assistindo pela internet, mais de 3.000 quilômetros, ela pegou aquela palavra. Por quê? Porque ela entendia que ela estava plantando desonra e Deus falou poderosamente com ela. Então ela foi lá, por quê? Porque ele tinha um consumismo na vida dela, exacerbado, questão de mamon, né, dominando a vida dela, e aí tiveram dívidas, enfim. E aí o que acontece? Ela plantou a dupla honra. A dupla honra, o que é a dupla honra? É você, tipo assim, ir além do normal. Entende? Eu estou tentando ser o mais didático possível para você entender. A Bíblia diz lá, o Espírito Santo está me ensinando aqui agora no meu coração. Jesus disse, ensinando aos discípulos, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus em muito, de maneira alguma nós herdaremos o reino de Deus. E os fariseus, eles eram aqueles que seguiam à risca a lei, davam dízimo, davam as coisas. Então Jesus é o seguinte, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for maior do que os fariseus, de modo algum. Então, por exemplo, quando Zaqueu entra na casa, aliás, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o Zaqueu fala o seguinte, olha, só dando um exemplo, Zaqueu falou o seguinte, ó, é isso que eu quero, minha vida é essa, então, Senhor, eu tenho muito, então eu dou metade do que eu tenho, eu preciso disso aqui não. Ou seja, naquele momento ele sacrifica mamon. Ele não está dizendo só de palavras, ele está falando abertamente com Jesus. Senhor, eu não estou dizendo com palavras, eu estou sacrificando aqui o meu Isaac, ou seja, eu estou matando o mamon na minha vida, ou seja, o dinheiro não tem poder, a avareza não tem poder na minha vida. Então, de cara ali, o que acontece? Ele sacrifica mamon, né? E ao sacrificar mamon, ele então entra no segundo princípio, que é o quê? Se eu defraudei alguém, ou seja, se eu dei cano em alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque se você defraudasse alguém, você tinha que restituir 2 vezes. Então o que ele falou? Eu vou dar 4. Então, sem saber, entre aspas, ele sacrifica mamon e faz o quê? A dupla honra. Porque quem ele defraudou, ele então planta dupla honra.
E ali, Jesus de cara falou assim, opa, hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E eles escandalizaram, porque como? E eu pergunto para você, naquele dia, Jesus estava falando que quando a pessoa dá dinheiro é que ela compra a salvação? Não, mas o que estava impedindo aquela pessoa de se achegar para Deus, ela já sacrificou. Quem foi? Mamon. Jesus diz, quem ama o dinheiro não pode amar a Deus, quem ama a Deus não pode amar o dinheiro. Ou seja, ou você serve a Deus ou a Mamon. Então estou dando um princípio aqui, voltando no testemunho da irmã. Eu não sei se deu para vocês entenderem, né? Vai me dando feedback aí. Então nós temos que entender que o reino de Deus, como disse Jesus, ele nos deu as chaves. Essas palavras que eu tenho falado para os irmãos são chaves poderosas para mudar vidas. Se você pegar Lucas 18, um capítulo anterior, Jesus vai ter um encontro com aquele jovem rico e o jovem rico se achega até Jesus. Não foi Jesus que foi até ele. Aquele jovem rico chega até Jesus e fala o seguinte: Senhor, o que eu vou fazer para herdar o reino do céu? Aí Jesus fala o que com ele? Conheces as chaves? Conheces as chaves? Quais são as chaves? Conheces os mandamentos? São chaves. Amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo íntimo. Sim, aí ele fala, sim, Senhor, isso aí eu faço. Faço tudo isso aí desde pequenininho, eu já faço isso. Aí Jesus, conhecendo, você pode ler Lucas 18 na sua casa, conhecendo o coração dele, e que ele amava as riquezas, o que Jesus falou com ele? Dá tudo, filho. Dá tudo. Depois vem e segue, você vai ter uma grande recompensa. E a Bíblia diz que naquele instante ele se esmoreceu, porque ele amava as riquezas. E aí Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha que um rico herdar o reino dos céus. Mas na verdade ele está falando não por causa das riquezas, o texto é muito claro, mas é porque ele amava e colocava a sua expectativa no dinheiro, nas riquezas, ou seja, Mamon dominava a vida dele. Naquele momento Jesus estava dando uma chave poderosa para aquele jovem rico, ou seja, para você se achegar a mim, você tem que sacrificar, você tem que dar o seu Isaac. E nada que o Senhor nos peça, que Ele já não tenha preparado algo muito maior para nós, querido, entenda isso, isso é uma chave do reino. Nada que o Senhor, olha quando Deus pede, foi até essa palavra que a irmã usou lá no testemunho, eu tive que oferecer o meu Isaac em Moriá. Eu tive que oferecer o meu Isaac em Moriá. E hoje essa irmã está sendo, né, nunca imaginava, essa irmã está pregando para tudo quanto é lado lá, enfim. Fico feliz, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não está presa aqui. Eu estou aqui diante dos irmãos e essa palavra tem entrado nos corações, ela tem ministrado os corações. E como eu disse, Jesus então entrega uma chave poderosa para aquele jovem. Eu acredito piamente que se naquele momento aquele jovem tivesse feito o que Jesus tinha falado, irmãos, o nome desse jovem estaria em todos os evangelhos. O nome dele. O nome de Zaqueu está, mas o nome é só jovem rico. Percebeu a diferença? Jovem rico e Zaqueu. Um jovem rico crente não abriu mão, mas o publicano pecador, que é Zaqueu, sem Jesus pedir, ele mesmo já vai lá e sacrifica, sem Jesus pedir. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Rosa, aleluia. Entenda isso. Nada que o Senhor não nos peça, como eu falei, lá em Moriá, Abraão ia sacrificar Isaac. E na hora que ele pegou o cutelo lá, para poder imolar Isaac, Deus bradou, a Bíblia diz que Deus bradou lá do céu, basta Abraão, porque hoje eu sei que você me ama de verdade. E aí, olha para a tua direita, eis aí o cordeiro já preparado. Ali nasce a expressão Jeová Jireh, Deus provedor. Deus proverá para si um cordeiro e proviu cordeiro no lugar. Então, e olha só, agora, Abraão, agora eu sei que você tem aliança comigo de verdade, porque você não rejeitou
e não pensou em não me dar tudo aquilo que eu te pedi. Então, por causa disso, eu reafirmo a minha aliança contigo. Se não me falha a memória, lá em Gênesis 12, 11 ou 12, ele falou assim, reafirma a minha aliança contigo. Ó, em ti serão benditas todas as nações da terra, a tua herança será poderosa. Enfim, e renova mais uma vez a aliança. Nada que o Senhor não nos peça, que Ele já não tenha muito maior para nós. Entenda essa chave do reino. Entenda isso de uma vez por todas. Não tenha ressalvas com Jesus. Reconheça os seus erros. Reconheça os seus erros. Não coloque culpa em outras pessoas. Reconheça os seus erros. Deixa Deus tratar com quem quer que seja. Planta dupla honra. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixa o Espírito de Deus te direcionar. Essas chaves aqui são para você exercer. São para você conquistar. São para você, meu irmão, ser o reino de Deus nessa terra. E quando você é o reino de Deus nessa terra, meu irmão, você não pode se esquecer de algo poderoso. Você é embaixador do reino de Deus. Tudo que você ligar, ou seja, tudo que você trancar. Como que você tranca? Chaves. Como que você abre? Chaves. É poderoso essa revelação, é poderosa. Então, se atenha em obedecer a palavra. Se atenha em seguir os ensinamentos da palavra. E seja crente, meu irmão. Tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só se faz essas coisas por fé. Sem fé não tem como. Então, quando você está com a vida dominada, né, por as coisas dessa vida, Jesus ele nos fala o que tem que ser feito, qual chave deve ser feita. Então, Deus, Ele sempre nos dá oportunidades de escolhas. Tem pessoas que estão na igreja, que há muito tempo que estão na igreja, mas que não vivem princípio, que não vivem com chaves. Então, as chaves estão todas fechadas, as portas. Muitas vezes, uma pessoa, escute isso, muitas vezes uma pessoa que não é nem crente, quando eu falo não é crente, que não tem o título de evangélico, não frequenta uma igreja, mas que ele tem as chaves. Por quê? Porque ele vive princípios. Ele obedece mesmo não tendo título. Ele honra seus pais. Ele muitas vezes ele executa a obra de Deus quando os crentes não querem fazer. Muitos que eu conheço, que às vezes nem frequentam a igreja, sustentam o reino de Deus. A Bíblia diz que a mulher de Herodias, a Joana, está lá em Lucas 5, 6, eles sustentavam o ministério de Jesus. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Muitas pessoas estão decepcionadas com essas questões, muitas vezes até financeiras, no reino de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não abriu mão ainda de sacrificar o mamão. Porque se o mamão tivesse morto na sua vida, meu irmão, você parte para cima. Muitos têm sido dominados pelo dinheiro, pelo mamão, pela avareza, e a avareza não tem como, meu irmão. Isso é uma idolatria. Sua vida só vai para frente quando você sacrificar ele. E aí muitos estão apegados às coisas dessa vida. E louco, essa noite pedirão a tua alma que você tem preparado. Para quem será? Para quem será? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Essa vida nossa que é passageira. Então nós temos que pedir o quê? A Deus, né? Para a gente poder se desprender do consumismo, da avareza. Vamos viver as chaves do reino, meu irmão. Vamos obedecer aquilo que Jesus nos ensinou. Os ensinamentos de Cristo são poderosos. Eu vejo vidas aqui na igreja e até pessoas de longe
sendo tocadas por essa ministração, sendo mudadas. Por quê? Porque ouviram e obedeceram. Então, se você quer sua vida mudada e transformada, se você quer portas abertas se abrindo, vivam as chaves do reino. Em nome de Jesus. Começa a pôr em prática. Comece a ser o reino de Deus nessa terra, glorificando ao Senhor. Porque aí você vai ver. Infelizmente, irmãos, se conselho fosse bom, né, tem uma expressão que fala que se conselho fosse bom, ninguém daria. Venderia, né? Mas eu vejo muitas pessoas que até às vezes passaram por nossa vida aqui, pelo ministério, e aí entraram no caminho da desobediência e acaba se frustrando. Acaba, né? E eu falo assim, com toda humildade, de coração, que obedeça a palavra de Deus. Eu sou falho, não tem ninguém perfeito. Eu não quero ser um pastor melhor do que ninguém. Eu não quero títulos, eu não quero ser idolatrado. Quantos pastores estão sendo idolatrados aí? Quantos ministérios, às vezes até grandes, mas onde que o homem que tem sido adorado? Não, eu só quero a minha honra, que a honra que Deus colocou sobre a minha vida, a unção de Deus sobre a minha vida. Não quero tomar o lugar de Deus, não. Ai de mim que sou pecador. Não, eu estou aqui para ser um instrumento de Deus para transformar a sua vida. Como? Através dessas chaves que eu estou ministrando na tua vida. E isso muda. A Rose colocou, eu sou testemunha viva da transformação de Cristo na minha vida. E muitos irmãos da igreja veem isso piamente na sua vida, irmã Rose. Muitos irmãos já experimentaram transformações tremendas. É por causa de mim? Também, porque eu sou um canal. Mas eu sou só o canal das bênçãos. Eu sou só o vaso de barro que está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Porque a excelência do poder está em vaso de barro. Então, a Bíblia fala sobre a gente obedecer os nossos pastores, os nossos líderes, porque eles velam, né, pela palavra, pelas vossas almas. Eles hão de dar conta por vossas almas. Então, eu não quero o lugar de Deus. Isso é o capeta que quer. Amém, Natália. Glória a Deus. Deus abençoa a sua vida. E eu tenho certeza que vai colher muito mais. Eu sei que o amor e a dedicação de alguns irmãos aí da igreja, muitos, olha só, às vezes essa conotação, às vezes pode ser só de fundo financeiro, mas não é. O financeiro é importante para a obra de Deus. Amém, querida. Obrigado, irmã Edelvânia. Também amo tê-la como minha ovelha, todos os irmãos. Então, olha só, como eu estava dizendo, às vezes a conotação disso pode ser só de fundo financeiro, mas quando a gente zela pela obra do Senhor, pelo reino de Deus, e uma forma de zelar é você investir. Por quê? Porque nós temos estrutura, nós temos que investir e Deus estabeleceu chaves para a gente prosperar. Então, quero dizer para você, continue plantando no reino de Deus. Não é porque, eu falo isso aqui direto, todo mundo que está aqui, a maioria é minha ovelha, né? Não se sinta constrangido do que eu vou falar. Tudo que você tem plantado nesse ministério tem sido para o reino, para a glória do Senhor. E eu quero dizer para você, todo sacrifício que você tem feito, meu irmão, Deus vai honrar e já tem honrado a sua vida e vai honrar mais ainda. Eu não conheço ninguém, em 11 anos de ministério que tenha semeado nessa obra aqui, que não tenha prosperado. Por quê? Porque é a palavra de Deus que é viva e eficaz neste lugar, porque é a verdade que nós pregamos. É Cristo ressurreto que nós vivemos e pregamos. Então, semeie por fé, sacrifique por fé, apresenta teu Isaac por fé, porque você, meu irmão, quando você se desprender de mamon, meu irmão, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, né? Eu vi pessoas chegando aqui, irmãos, né, toda destruída e hoje estão aí prosperando.
E Deus não quer só te prosperar financeiramente, não. Porque prosperidade bíblica não é só finança, não. Prosperidade, meu irmão, é ter necessidade suprida. Eu não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. E às vezes as pessoas criticam a gente por pregar isso, por quê? Porque infelizmente essas pessoas ainda não tiveram revelação. Se você tem barreira, por exemplo, quando o pastor fala de oferta aqui na igreja, então quero dizer para você que mamon ainda domina a sua vida, infelizmente. Se o pastor está falando de oferta aqui, de dízimo, e você se sente assim, pastor, quero dizer para você, mamon está dominando a sua vida. Eu não sei quem precisa ouvir essa mensagem. Tem muito pilantra aí nesse mundo, irmão. Tem muito pastor que se diz pastor, tem muito falso profeta, mas para a glória e honra do Senhor. Eu não preciso provar nada para ninguém. Deus conhece o meu levantar, meu andar, minha vida, tudo que eu tenho e sou, foi Ele que me deu. E esse lugar aqui foi o Senhor que nos deu. E Ele só está com essas portas abertas, é porque o Senhor tem sustentado. Nós temos pouquíssimos recursos, quase, enfim, não vou ficar falando dessas coisas aqui, mas eu quero dizer para você, meu irmão, que aqui a obra de Deus é reino de Deus mesmo, é terra fértil. E todos aqueles que semearam, que semeiam, prosperam. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva aqui neste lugar, para a glória do Senhor. Tá? Talvez você tenha se decepcionado, você tenha visto na televisão, porque fulano de tal, enfim, querido, quem é desprendido de mamon, não fica olhando para essas coisas não. Planta, porque é o reino de Deus. E eu louvo a Deus. E nesses quase, né? Eu falo 11 anos, mas está quase dando 12 já. Vai fazer 12 anos de ministério aqui. E para a glória do Senhor, muitas vezes passamos aperto, até hoje nós passamos muito aperto às vezes, mas o Senhor tem nos sustentado. Deus levanta gente de onde eu nem imagino. Quando falta dinheiro, irmão, eu falo, eu vou para os pés do Senhor, não vou para a igreja ficar me queixando, não. Senhor, o Senhor mandou, eu estou aqui. Então, envia de onde for. Às vezes o telefone toca, é uma pessoa que às vezes não é nem crente. Quando eu falo que não é crente, um perdão, que essas pessoas me perdoem. São crentes, mas que não têm o título de uma igreja e tudo. Fala que porque acreditam, semeiam. E muitos cristãos não semeiam. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você tem problema em ouvir isso, você precisa de realmente sacrificar mamão. Tá? Quando a gente é desprendido dessas coisas, meu irmão, a gente se alegra em ouvir essas coisas. Você está se alegrando em ouvir essas coisas, saiba que o Espírito de Deus está aí, você vai prosperar muito. E se você tem barreira ainda, eu quero dizer para você, uma chave como Jesus falou, sacrifica o mamão no altar do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. Não, querido, não desanime por nada, fica firme. Você está entendendo? Se alguém te decepcionou, se alguém te passou a perna em alguma coisa, esse aqui nunca vai passar a perna em você. Saiba disso. Então, a tua confiança está em homens ou em Deus? Se a tua confiança está em homens, então obedece isso aqui. Tenha relacionamento com o Pai, volta para a casa do Pai, fica firme, porque Ele está te esperando de braços abertos, mas você tem que fazer o caminho de volta, filho. Esse caminho de volta não é fácil. Até você receber o anel de honra, até você receber sua identidade de novo, você precisa ir para a intimidade do Pai. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, te restaure, santifique a tua vida, tira os pensamentos ruins, tira a mentira, as barreiras que se alastraram na tua mente, de engano, todo sofisma, todo mal, toda palavra de maldição contra a tua vida que caia por terra em nome de Jesus, que as chaves do reino que nós temos ministrado na sua vida sejam verdadeiras, que abram portas na tua vida, portas não só dessas coisas desse mundo, mas de muito galardão, de recompensa de Deus, de unção de Deus, de poder de Deus, vistas abertas, céus abertos sobre a tua vida. Você orar, meu irmão, os enfermos vão ser curados, aleluia. Você vai orar e as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. As pessoas vão ser cheias através da sua vida, cheias de Deus, através da sua vida.
através do seu caráter transformado de Jesus. As pessoas vão olhar para você e elas vão desejar Deus porque elas veem o brilho de Cristo na tua vida. E isso só acontece com pessoas, meus irmãos e irmãs, que estão desprendidas com as coisas dessa vida, que já sacrificaram mamon, que não têm amor ao dinheiro, que não têm amor às coisas dessa vida, mas pelo contrário, estão aí para ser, irmão, o dinheiro está aí para me servir o reino de Deus, a obra do Senhor. Quanto mais Deus me dá, mais eu quero operar no meio de Deus, nas coisas de Deus, no reino de Deus. E não se esqueça disso, Deus vai te honrar. Você está pensando assim, vai faltar aqui em casa. Eu profetizo como homem de Deus que nunca vai faltar nada na sua vida. Por mais que Satanás tenha colocado engano no seu coração, dizendo que vai faltar, eu quero dizer para você que a farinha e o azeite não vai cessar enquanto houver, meu irmão, fé no teu coração. Porque a palavra do profeta Elias foi o seguinte, faz um bolo para mim. Elias ali naquele momento, ele estava representando a Deus. Eu quero dizer para você, faz um bolo para o Senhor, porque a farinha e o azeite não vai cessar na tua vida. Tá? E isso chama-se fé, porque fé é aquilo que você não vê, filho. É Hebreus 11:1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção daquilo que você não vê. Isso é fé. Uma fé que você vê não é fé. Tá? Deus abençoe a sua vida, restaura os teus sonhos, restaura a sua intimidade com Deus, e as chaves estão aí, tá? Que Deus te abençoe. Satanás até tenta impedir a gente de ministrar aqui, mas ele já está caído por terra em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus te encha, compartilhe essa palavra, entendeu? Ouça novamente, entendeu? Deixa a chave do reino. Irmãos, eu nem lembrava dessa ministração que eu tinha pregado ano passado, e essa irmã mandou aquele áudio para nós. Eu chorei copiosamente, eu chorei e as lágrimas caíram. Por quê? Porque a gente precisa de ouvir essas coisas. Porque às vezes a gente fala assim, às vezes você pensa assim, a pessoa falou comigo assim, às vezes você pensa assim, pastor, às vezes você acha que você está pregando aí para as paredes, né? Muitas pessoas estão sendo transformadas por essa palavra, e Deus já tinha falado isso comigo, e aí usou uma outra pessoa para confirmar aquilo que ele já tinha falado comigo. Deus me deu um sonho sobre isso, uma visão profética. Era um lugar que eu via várias pessoas de vários lugares, e a gente estava num lugar que não tinha paredes, e Deus me trouxe a revelação sobre isso, que muitos ministérios serão, e Deus lá no início tinha falado com isso, e eu me lembrou esses dias, muitos beberão dessa fonte, desse lugar, desse altar, para a glória do Senhor. E você faz parte disso. Você faz parte desse ministério. Nós somos um braço, né? Nós somos parte do corpo de Cristo aqui na terra. Você é um instrumento poderoso. Então assuma a sua posição de filho e filha de Deus. Esquece as coisas que ficaram para trás, meu irmão. Em nome de Jesus, levanta a cabeça. Entendeu? Para de ficar prostrado diante dos problemas, porque problema sempre vai existir, mas maior é o que está em nós, e nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos chamou, por aquele que nos vocacionou. Amém? Quem está comigo aí recebendo essa palavra aí, dá um ok, um amém, e diga aí no chat, porque eu vou estar liberando uma palavra agora para você, Pai, em nome de Jesus. Todos os irmãos e irmãs que nos assistem, todos que ainda vão assistir essa ministração, que sejam tocados agora. Escreve no chat aí, irmão. Porque quando se dá o joinha lá, não aparece não. Em nome de Jesus. Eu libero uma palavra poderosa. A palavra do Senhor foi ministrada aqui. Que essas chaves que foram liberadas aqui sejam reais na vida das tuas filhas e dos teus filhos que nos assistem agora. No poder do nome mais poderoso do universo, o nome de Yeshua HaMashiach, o Messias das nações da terra, que a bênção do Senhor, Provérbios 10:22, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, seja anulado agora o poder de mamon na tua vida. Sacrifica, meu irmão, em nome de Jesus, põe o teu Isaac no altar, porque Deus vai te recompensar. É a palavra de hoje sobre a tua vida. Se desprenda daquilo que te prende, que as portas não vão se abrir, elas vão se escancarar.
para a glória do Senhor. Eu te abençoo como profeta de Deus, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Nós já passamos aí 16 minutos, na verdade, né? Nós tivemos uma interrupção. E hoje, às 18h30, estaremos aqui para... Não, perdão, hoje domingo é 18 horas. Então, se você puder vir à igreja, venha. Nós temos todos aqui os recursos, né? Eu profetizo que em nome de Jesus ninguém vai pegar coronavírus nesse lugar. Ninguém. Aqui na igreja não. E também se você tiver fé, essa praga não vai chegar. Se chegar, vai ser você não vai nem sentir. Para a glória do Senhor, como por fé, irmãos, eu falo isso. Mas não se sinta constrangido. Vem quem quer. Deus te abençoe. Um grande beijo e até mais logo. Fica com Deus e a paz do Senhor sobre a tua vida. Amém.